E eu quero ler aqui um salmo muito lindo, muito especial, não que os outros não sejam, mas esse eu tenho uma predileção diferente, é o Salmo número 121. Salmo número 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Essa é a condição de Deus aqui para conosco. Eu pergunto para você, tudo bem? Quantas vezes as pessoas nos perguntam, às vezes nos perguntam assim, só por uma proforma, já algo assim, já bem clichê. E aí, tudo bem? Como é que vai? Às vezes nem espera a resposta. Mas essa é uma pergunta que eu quero que você medite nela nesse dia. Tudo bem? Este salmo aqui, ele nos traz exatamente essa realidade. Aqui, o salmista, ele olhava para os montes, via ali aquela cerca ali, ele pensava, de onde me virá o socorro? Ele olhava para as circunstâncias, as situações difíceis, os momentos complicados, situações que às vezes até fogem o nosso controle. E aqui o salmista também viveu isso. Mas como quem dependia de Deus, ele sabia que as circunstâncias difíceis, elas podem ser criadas pelo diabo. As circunstâncias difíceis podem ser criadas por consequência das nossas próprias ações, as nossas transgressões, por exemplo, os nossos erros. Você está em dívida? De repente foi você que se colocou nessa situação. Não teve nada de capeta na história. De repente o seu marido está brigando com você, você se tornou uma mulher rixosa, aquela mulher que vai competir com ele. É um erro pessoal, não tem nada a ver do capeta nessa história, vamos dizer assim. E também situações difíceis que passamos por elas, mas é aquela que nós passamos, que vem de Deus, para que Ele nos prove a nossa fé. O pastor, quando ele conduz as ovelhas assim no rebanho, o seu rebanho de ovelhas, ele passa pelo vale da sombra da morte. Porque ele quer? Não, porque ele quer encontrar pastagens para aquelas ovelhas. Às vezes é uma situação de risco. Imagina se as ovelhas todas fossem se rebelar por não quererem mais ouvir a voz do seu Senhor. Isso é a situação que esse salmista aqui diz que, de fato, ele estava assim cercado de problemas. E quando você se vir cercado de problemas, valha-se do socorro do Senhor. Porque aqui, como nós vimos, o socorro dele é sempre presente. Olha só, ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. Deus, ele sempre está atento àquilo que você está passando. O controle dele sobre todas as coisas é soberano. O cuidado dele com você é ininterrupto. Ele não para, ele não dorme e nem vai cochilar. Então saiba disso, que a qualquer momento que você precisar, você tem esse socorro bem presente. Aqui o texto sagrado nos diz que o controle de todas as coisas e o socorro de Deus é algo bem pessoal. Quando diz, é Ele quem te guarda. O salmista poderia ter colocado ali uma expressão mais genérica, dizendo, olha, é Ele quem nos guarda. Se envolveria todos nós, não é? Não, mas há uma especificidade aí. Ele quem te guarda. Ele sabe o seu nome. Ele sabe qual é a sua luta. Ele sabe qual é a sua dificuldade. Ele sabe aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Ele cuida das suas necessidades. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 diz,
também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Se às vezes as situações estão tão difíceis, às vezes o seu silêncio, a sua lágrima pode ser uma oração eloquente aí nos altos céus, que chega ao coração de Deus, que chega à sala do trono, e aí você vai ver que essa proteção, ela vai para o seu corpo, você vai ver aí no verso 6, essa proteção, ela é sem limites, ela atende a todos os anseios da sua alma, contra toda forma de mal, doença, o homem mau. Passamos por situações assim, vimos nos noticiários aí, notícias de violência, mulheres sendo assassinadas, aqui em Belo Horizonte, uma menina adolescente assassinada pelo seu próprio namorado. Isso nós vimos, mas não nos isenta ali de entregarmos a nossa confiança toda em Deus, porque Ele está sempre nos ajudando em toda e qualquer situação. E esse cuidado, saiba de uma coisa, esse cuidado é para sempre. Por isso, mantenha as suas esperanças no Senhor. Veja o que diz 2 Crônicas 20:20, um outro texto que eu separo para poder abençoar a sua vida. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quantas pessoas têm falado a você? Quantas pessoas têm falado aquilo que é a vontade de Deus e você tem relutado? Isso é se colocar numa situação de dificuldade. O cuidado de Deus é para você descansar nas promessas que Ele te faz. Mais uma promessa aí para você, Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Olhar para os montes e esperar essa confiança nos faz olhar para o céu. Você não olha horizontalmente, você olha para o céu, você olha para Deus. Não é assim quando a gente fala em Deus, jogador de futebol faz gol, levanta o dedo para cima. Nós temos essa visão, essa forma de mencionar a Deus. Então o salmista aqui nos ilustrou, olho para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então Ele é dono das circunstâncias, dessa questão horizontal, mas esse socorro dele vem de onde homem não pode atingir. E Deus, Ele quer que andemos de acordo com as suas promessas e que proclamemos estas maravilhas. Aqui o salmista, ele entendeu bem esse recado, por isso ele diz, o Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Saiba que todos os seus atos são cuidados, eles são ali abraçados pelo Senhor. E Deus, Ele como um pai, Ele não quer que o filho caia. Já viu o pai quando vai andando com o menino, quando aprende a andar, ou quando já está andando, que começa a correr, o pai diz, cuidado, você vai correr. O pai vê um menino correndo numa descida, ele pensa assim, gente, um tropeção ali, ele vai se esfolar todo. É assim o nosso Deus conosco. Então, para que tudo esteja bem, para que você responda essa pergunta, tudo bem? Certamente você precisa estar aqui sob os cuidados desse Deus maravilhoso. Ao andar vendo a sua sombra à direita, saiba que Ele está aqui do seu lado. Você pode tomar a sua mão e andar ali seguramente como um pai que caminha com seus filhos. Confie, ame e proclame a promessa do Senhor na sua vida. Isso é andar em fé. É isso que te faz tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.